Há alguns anos eu soltei a crítica de Your Name aqui no canal, que foi simplesmente o meu vídeo mais visto de todos. Ele só foi ultrapassado recentemente pelo Milagre na Cela 7, mas muitos de vocês conheceram o meu canal por conta desse vídeo, então eu estava muito animado em trazer para vocês sobre o novo filme do diretor Makoto Shinkai. Então será que esse filme é tão bom quanto Your Name? Será que ele consegue superar o seu trabalho anterior? Vamos descobrir aqui. O Tempo com Você, ou Weather with You, ou Tenki no Ko. O filme se passa no Japão durante um período de clima chuvoso, não para de chover há muito tempo, e a gente acompanha a história de um adolescente, o Hodaka, que acabou de fugir de casa e vai procurar uma nova vida em Tóquio, e lá ele se torna amigo de Hina, uma garota órfã que tem a habilidade de manipular o clima. Esse filme é escrito e dirigido pelo Makoto Shinkai, diretor que, na minha opinião, é um dos melhores, ou se não o melhor diretor de animações da atualidade. Eu já vi todos os seus filmes, inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre ele, com recomendações dos filmes e falando um pouco da história dele, então deixa aí nos comentários se vocês querem. Durante sua trajetória, esse diretor criou algumas características que já estão virando sua marca registrada. Uma delas é o nível de detalhe impressionante com que as animações desse diretor são feitas. Dito isso, é uma animação muito bonita, porém não é tão detalhado quanto os seus trabalhos anteriores. É muito bonita visualmente, mas a animação opta por algumas escolhas com menos detalhes na animação. Muitas vezes ele faz uso de 3D, que é um recurso que tem sido muito usado em animes como uma forma de economizar no desenho, mas aqui ele faz isso de uma forma mais útil, por assim dizer. Tem algumas cenas com perspectivas ou movimentos de câmeras que são bem ousados, com a câmera girando ou em primeira pessoa, e se tratando de uma animação que é no geral bidimensional, ela faz o uso de 3D nessas cenas, o que aqui traz um resultado muito bom e muito funcional. Outra característica do diretor é trabalhar com temas relacionados ao meio ambiente e problemas sociais no Japão, como ele também fez em Your Name, e que continua aqui nesse filme, com uma abordagem que parece ter um tom crítico à intervenção humana na natureza, com centros urbanos, mas também construindo um romance em cima de tudo isso e tratando de temas sobre a juventude, como a busca por uma voz, independência ou um lugar. O filme faz referência ao livro O Apanhador no Campo de Centeio, que é um dos livros mais importantes do século XX e que influenciou muito a forma como vemos a juventude hoje em dia, que inclusive também se passa numa grande metrópole, que no caso do livro é em Nova York, o que eu achei muito interessante porque até hoje o livro não teve nenhuma adaptação para o cinema, mesmo sendo um livro muito famoso. Esse filme aqui não é uma adaptação, ele é só uma referência ao livro, porque os direitos do livro nunca foram vendidos para nenhum filme. O livro aparece no filme em algumas cenas no começo, mostrando que o garoto está lendo o livro e que provavelmente ele foi motivado por ele para fugir de casa e se mudar para Tóquio. Assim como no livro, o filme traz temas relacionados à juventude, como eu já falei, mas contextualizando para questões mais atuais que são enfrentadas principalmente no Japão, mas que são também universais. Algumas delas, como a dificuldade com que os jovens hoje enfrentam para entrar no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que eles sofrem uma pressão muito grande por parte da sociedade, porque eles precisam e às vezes eles simplesmente não têm outra opção. E também nas dificuldades que as pessoas têm hoje em dia no Japão de criar relações afetivas, principalmente em grandes metrópoles, como em Tóquio, algo que inclusive já foi explorado também em outro filme do diretor, que foi no 5 cm por segundo. Lembrando que os filmes do Makoto Shinkai são sempre sobre romances, e por que eu falo lembrando? Porque eu percebo que o diretor sempre faz um equilíbrio muito bacana entre o romance e todas as outras questões que eu já citei. O romance, ele é a força matriz das histórias, mas não é exatamente o foco delas. Então o filme ele se sobressai muito mais em suas outras questões, o que eu acho um equilíbrio muito bacana. Os filmes do diretor sempre me emocionam muito e com esse não foi diferente. Talvez pelos filmes tocarem em assuntos que se relacionam muito com questionamentos de pessoas da minha idade, que estão na mesma fase da vida que eu acho que o diretor consegue traduzir tudo de uma forma muito bela e singular sobre essas questões. É muito emocionante ver como ele consegue orquestrar tudo isso de uma forma poética, com uma história fantasiosa, com problemáticas relacionadas a assuntos tão importantes e grandiosos
como a preocupação ambiental, que é uma coisa muito importante que o diretor faz, unido a um estilo belo e contemplativo de animação e também com trilhas sonoras sempre muito precisas, que no caso aqui do filme é feito pela banda Red Wimps. Dito tudo isso, não vá assistir a esse filme esperando um Your Name 2.0. Inclusive tem uma surpresa nesse filme relacionada a Your Name, que eu não vou falar o que é, mas quem assistiu com certeza vai conseguir reconhecer ali e acho que vai gostar bastante também. Mas no Your Name a gente tinha aquela história que era tão amarradinha e explicadinha, né? O que eu acho que foi até algo que fez o filme fazer sucesso aqui no Ocidente, porque o ocidental gosta muito de tudo bem explicadinho. Tá aí o cinema americano para provar isso. Esse filme já vai mais pro lado fantasioso e poético da coisa, por isso eu tô falando, não vá esperando um Your Name 2.0, que tinha muita relação com ficção científica e tal. Ele tem uma outra abordagem, mas que com certeza é muito fácil de se entregar, com personagens que são muito cativantes e com um desfecho que talvez não seja tão sólido quanto o desfecho do Your Name, mas que num sentido poético, como eu falei, consegue ser muito emocionante e deixar uma mensagem muito tocante, não só sobre a nossa consciência com a natureza, mas também sobre a nossa consciência como sociedade como um todo, principalmente sobre a saúde mental da juventude. E o filme precisa fazer isso de uma forma poética, porque isso é um assunto muito sensível no Japão, porque para quem não sabe, o Japão é um dos países com maiores índices de suicídio no mundo. E o filme aparenta abordar isso de uma forma sutil e principalmente muito esperançosa e me fez me emocionar muito com o filme e eu com certeza recomendo toda a filmografia do diretor. Posso fazer um vídeo só sobre ele se vocês quiserem, então deixem aí nos comentários. E também recomendo O Tempo com Você ou Weathering with You. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu O Tempo com Você, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Se você ainda não conhecia o canal e gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações para ser sempre avisado sobre os vídeos novos e também manda o canal para seus amigos, porque isso é o que ajuda demais o canal a crescer. Sem essa ajuda, eu acho que eu não conseguiria continuar fazendo o canal continuar crescendo. E é isso. Dito tudo... Dito... Caralho, eu tô travado. Que é isso? Ah, dito tudo isso... Calma. Deixa eu focar. Vou até focar de novo.